Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Que a paz e a graça do Redentor ocupem lugar primordial em nosso coração. Bom dia a você que nos acompanha pela internet também. Que o Senhor fale ao seu coração, instrua a sua vida. Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Judas. Epístola de Judas, lá no finalzinho do Novo Testamento. Nesta curta epístola, hoje leremos do verso 5 ao 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Senhor Deus, estamos diante de sua santa palavra, lida mais uma vez no culto desta manhã. Que toda honra, todo louvor e toda glória sejam dirigidas ao Senhor. Mas clamamos que por sua mercê, a sua voz se faz ouvida nesta manhã. Fale-nos ao coração, Senhor. Nós pedimos, instrua a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, a nossa leitura da Epístola de Judas será feita a partir do entendimento de que o autor está falando a respeito de uma grande batalha. No primeiro sermão, nós falamos sobre a convocação para a batalha, do verso 1 ao verso número 4. Algumas informações estão presentes na convocação para essa grande batalha. Que o ingresso nessa batalha é obrigatório, que a causa é imperiosa e que o inimigo é pernicioso. Dando sequência à nossa exposição, nós temos como tema para hoje, conhecendo o inimigo. Embora Judas já tenha mencionado que o inimigo é pernicioso, do verso 5 ao verso número 16, nós temos informações mais detalhadas sobre esse inimigo. Isso é importante para o exército que sairá para a batalha. Ele precisa conhecer contra quem há de batalhar. E é o presente caso nesta manhã. Contudo, hoje nós vamos tratar apenas do verso 5 ao verso número 13. Não vamos até o verso 16, deixaremos esses outros versos para a próxima ocasião. Vamos conhecer então, eu lhe convido melhor o nosso inimigo, ou os nossos inimigos.
Quem são aqueles contra os quais Judas nos convoca a batalhar? Em primeiro lugar, Judas nos diz que os nossos inimigos são insubmissos. Mais uma informação que nós temos a respeito dos nossos inimigos. Judas, então, no verso 8 e verso 9, nos mostra que os nossos inimigos são insubmissos. Antes de tratarmos dessa informação de modo mais particular, é importante nós observarmos que Judas, do verso 5 até o verso 7, nos fala o que acontece com aqueles que se opõem a Deus. O que acontece com aqueles que se rebelam contra Deus, que se apresentam como inimigos de Deus e do seu povo? Judas, então, do verso 5 ao 7, vai nos lembrar de alguns exemplos históricos desse tipo de batalha. E o que aconteceu, então, com os opositores de Deus? No verso 5, quero, pois, lembrar-vos. Judas está apenas reavivando a memória dos seus leitores, porque eles já sabiam disso, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, Judas está aqui lembrando os seus leitores da ocasião do cativeiro egípcio, quando então Deus libertou o seu povo, e o que aconteceu então com os inimigos de Deus e de Israel? Tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha só o que Deus faz com seus inimigos, com aqueles que contra ele levantam batalha. Versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas agora fala sobre alguns exemplos de seres celestiais, que também se rebelaram contra Deus, e mesmo eles, sendo seres celestiais, o que Deus fez com eles? Guardou-os em trevas, algemados. Olha o que acontece com aqueles que se opõem a Deus. Mas há mais um exemplo, verso número 7, como Sodoma e Gomorra, e não apenas essas duas cidades devassas, mas aquelas que faziam parte da adjacência geográfica, que então acabaram seguindo Sodoma e Gomorra em suas práticas abomináveis. Olha só o que Judas então nos diz sobre Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas que se aliaram à prostituição, seguindo uma outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, antes de Judas falar um pouco mais acerca dos inimigos contra os quais a igreja deve se posicionar em batalha, ele diz, olha, lembrem-se do que acontece com os inimigos de Deus. Vejamos agora o que Judas nos diz sobre os inimigos do Senhor e de sua igreja, verso número 8. Ora, estes, os opositores do Senhor, a respeito de quem Judas está falando de modo bem especial, são os apóstatas, são aqueles que nós já vimos no início, na convocação para essa batalha, que são dissimuladores, aqueles que transformam a graça de Cristo em libertinagem, aqueles que negam o senhorio e a soberania de Cristo. Estes, da mesma sorte dos perseguidores egípcios, da mesma sorte dos anjos rebeldes, da mesma sorte de Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como eles, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores.
Judas está dizendo que os apóstatas têm as mesmas características desses que foram exemplificados anteriormente. Eles têm as mesmas características. Eles não creem, eles são rebeldes e seguem os mandos da carne. Eles não suportam governos, eles difamam as autoridades. Verso número 9, veja. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Olha só, para contrapor a postura dos apóstatas, Judas faz alusão a uma passagem do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 3, verso 2. E aqui um ser angelical é mencionado, Miguel. E a maneira como Miguel, o arcanjo Miguel, vai proceder perante o diabo, demonstra uma postura contrária à postura daqueles nossos inimigos mencionados por Judas aqui. Na disputa a respeito do corpo de Moisés, Miguel não se impõe. Miguel aqui não aponta para si mesmo, mesmo sendo o arcanjo Miguel, ele aponta para aquele que tem de fato autoridade e se dirige ao diabo dizendo: o Senhor te repreenda. Os apóstatas contra os quais a igreja é chamada a batalhar são dissimuladores. Eles fazem de uma verdade do Senhor cristalina uma grande mentira. Eles difamam as autoridades, eles não respeitam governos, eles são insubmissos. É justamente por essa postura que eles negam Cristo como soberano e Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a apostasia, a rebeldia, o pecado, nada mais é do que insubmissão. Os irmãos se lembram das palavras da serpente lá em Gênesis capítulo 3, verso 5? E como Deus sereis. E como Deus sereis. Ateísmo, apostasia, desigrejamento, tudo isso é causado por insubmissão. Adão e Eva foram pegos justamente nesse ponto. E como Deus sereis. Vocês não serão mais meras criaturas. Como Deus sereis. O problema não é teórico do ateísmo, da apostasia, do desigrejamento. O problema não é teórico, não é intelectual. O problema é que a nossa natureza, ela conspira contra a submissão. O problema do ateu, do apóstata, do desigrejado, não é que o argumento da igreja, do cristianismo é fraco. Não é que o conselho é muito fechado. Não é que o pastor patinou na análise que fez a respeito de um assunto do qual ele não tinha familiaridade. Eu não vou ficar nessa igreja porque o professor da escola bíblica dominical foi infeliz na sua afirmação. O problema não é esse, o problema é insubmissão. É que nós queremos ocupar o lugar de Deus, nós não queremos ser criaturas, queremos ser o Criador. E essa é a característica maior dos inimigos do Senhor e da igreja. Há pessoas na igreja que são extremamente preparadas. Há pessoas na igreja que têm uma formação, conhecimento cultural geral muito maior do que o pastor.
e se sentam nos bancos para ouvirem a pregação do Evangelho, mesmo com toda a limitação dos seus pastores. O que é isso? Submissão à palavra do Senhor e ao Deus da igreja. O problema não é intelectual, irmãos. Quando nós orientamos os nossos filhos e eles nos retrucam com aquele mais, não é porque nós não explicamos direito, não é porque eles não entenderam, não é porque nós não estamos usando uma roupa descolada e deixamos de falar tipo assim, não é por causa disso, é porque eles têm dificuldades em se submeter. É isso. É por isso que a palavrinha mas, que tanto eles gostam de usar, é uma conjunção adversativa. Vem do latim adversus. É aquilo que está no verso, é aquilo que é contrário. Então, quando nós utilizamos o mais, é porque nós estamos dizendo, olha, peraí, você está me dizendo, mas eu não quero me submeter, eu sou contrário a isso. Essa é a ideia. E é isso que Judas está pontuando para nós aqui. Ele está nos trazendo mais informações para nós conhecermos melhor os nossos inimigos. E a primeira coisa que nós aprendemos é que os nossos inimigos, eles são insubmissos. Em segundo lugar, nós aprendemos que os nossos inimigos são difamadores. Verso 10 e 11. Verso 10, estes, porém, continua falando a respeito deles, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Os inimigos, os apóstatas, aqueles que dissimulam, eles são difamadores. Meus irmãos, em que consiste o ato de difamar? O que é essa ação, difamar? É desacreditar alguém, ou seja, desfazer a fama de alguém, criar uma outra imagem para aquela pessoa. Difama, duas famas. A pessoa tem uma imagem e quando você difama, você produz uma outra fama para aquela pessoa. Então, difamar é justamente esse ato de fazer uma pessoa ser desacreditada por meio da criação de uma outra fama, uma outra imagem, uma outra reputação para aquela pessoa, tendendo a prejudicá-la. O que Judas nos diz sobre isso? Eles, os inimigos do Senhor, difamam o que não entendem. Olha só que coisa curiosa. Leia o texto. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. É uma coisa muito curiosa. Eles procuram desacreditar algo que eles mesmos não conseguem compreender. Vamos pegar aqui o exemplo do ateísmo. A maioria dos ateus que eu já li, com quem convivi e conversei, não possuem uma imagem correta de Deus. Eu não sei se essa foi a sua experiência também. O que os ateus procuram desacreditar não é a imagem correta de Deus, é uma caricatura de Deus. Foi por isso que o Mário Ferreira dos Santos disse que nunca viu um ateu apresentar uma definição correta de Deus. Por quê? Porque todos aqueles que apresentaram uma definição correta de Deus deixaram de ser ateus. Esse é o grande ponto. Geralmente quem difama Deus não entende sobre o que está falando. Geralmente, na maioria das vezes, quem difama a igreja não entende o que é a igreja. Não sabe o que é a igreja. Não compreende o que se passa na igreja. É isso que Judas está falando. Os opositores da igreja difamam aquilo que não entendem.
essa é mais uma característica do nosso inimigo. E em função desse hábito, em função dessa prática, até aquilo que é natural, ou seja, aquilo que é clarissimamente evidente à razão, fica prejudicado. Vamos ler de novo o verso, olha só. Estes, os opositores, os inimigos do Senhor e da igreja, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Eles difamam, eles criam uma outra fama sobre alguma coisa que eles não têm entendimento. Continua. E, quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, é aquilo que Paulo diz em Romanos, capítulo 1. Os atributos de Deus estão estampados. É nítido. É racional. Quem usa um pouquinho a cabeça não consegue fugir da ideia de que existe um Deus e os seus atributos estão estampados na criação. Mas o que o ímpio faz? Ele sufoca isso. É o que Judas está dizendo. E quanto a tudo que compreende por instinto natural, é a revelação geral do Senhor, está claro, clarissimamente evidente a razão, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Está claro, é natural. Só que, como se fossem irracionais, até isso fica corrompido para esses opositores. Versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Ai desses inimigos contra os quais a igreja deve batalhar. Judas anuncia aqui mais uma vez uma sentença e usa 3 exemplos para isso. O caminho de Caim, o erro de Balaão e a revolta de Corá. O caminho de Caim foi de egoísmo, inveja, ódio, homicídio. O erro de Balaão foi se deixar dominar pela cobiça e imoralidade, prejudicando o povo do Senhor. A revolta de Corá representa a insubordinação e rebeldia contra a ordem de Deus estabelecida. São inúmeros os prejuízos que esses causam à igreja de Jesus. Vocês devem se lembrar, esses a respeito de quem Judas está convocando a igreja para batalhar, são aqueles que entram sutilmente pela brecha da porta, se infiltram no meio da igreja, não apenas literalmente, sutilmente, para prejudicá-la. São difamadores. O que eles seguem é o caminho de Caim, o erro de Balaão e a revolta dos filhos de Corá. Irmãos, pensem bem, quando o crente de verdade, quando a gente não atenta para os preceitos da palavra do Senhor, e a gente difama alguém na igreja, quando a gente, mesmo sendo crente, mas aí por causa de, sabe, aquela ira que sobe ao coração, e a gente não se atenta para a palavra, a gente difama alguém na igreja, quando a gente difama a liderança da igreja, geralmente falando a respeito de uma coisa que a gente não entende, por que o conselho fez isso, foi injusto, nem conhece a situação, mas difama. Quando a gente faz isso, já causa um grande mal para a igreja local. Imagine o que podem fazer esses inimigos. Imagine esses opositores. O estrago é gigantesco. Meus irmãos e irmãs, é uma grande batalha, não se esqueça disso. E quando Judas nos ajuda a conhecer os nossos inimigos, algo que há em comum é que esses inimigos são insubmissos. Em segundo lugar, difamadores. Em terceiro e último lugar, eles são estéreis, infrutíferos, vazios,
improdutivos. Versos 12 e 13, para a gente encerrar. Verso 12. Estes homens, vejam que Judas enfatiza o tempo todo os nossos inimigos. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Judas está dizendo que esses homens contra quem nós estabelecemos uma batalha por inúmeras razões que nós já vimos aqui e ainda veremos, são como rochas submersas. Ou seja, são pessoas em quem nós não podemos confiar. Se você tem um lago e precisa atravessar e vê algumas rochas sobre as quais você pode ir pulando, se firmando até chegar a outra margem. Se chega um determinado momento da travessia, você não vê mais rocha, se elas estão submersas, você não sabe se pode pular ali ou não. É isso. Não tem utilidade nenhuma uma rocha submersa. Não tem utilidade. É isso que Judas está dizendo. São rochas submersas. Se apresentam com toda a firmeza, confiança, entram no meio da igreja, tentando se colocar como alguém em quem você pode confiar, mas é uma rocha submersa. Não tem utilidade para a igreja. Não traz ajuda para a igreja, para o povo do Senhor, de nenhuma maneira. E Judas diz que eles participam das festas fraternas promovidas pela igreja. Vejam, mais uma vez, a informação de que eles estão se infiltrando, participando dos momentos de comunhão da igreja. Só que nessas festas da igreja, esses que estão infiltrados, eles estão lá e as palavras não são recatadas. Eles tentam esconder, mas o linguajar é diferente. Denuncia quem eles são, que eles não são dos nossos. Eles se apresentam como pastores, como aqueles que querem se ajudar, mas eles pastoreiam apenas a si mesmos. São como nuvens vazias que o vento leva para lá e para cá. Qual a utilidade? São como árvores frutíferas, só que na estação própria para produzir, nela não há fruto algum. Duplamente mortas, desarraigadas. São como árvores, mas cujas raízes estão fora do solo. Eles não podem trazer nenhuma edificação, porque são estéreis, não têm nada a oferecer. O objetivo deles é outro, é prejudicar a igreja. Como eu disse aos irmãos, às vezes nós nos preocupamos com essas portas aí, mas eles estão entrando por outras portas e sutilmente dentro das nossas casas, por inúmeros canais. E nós achamos que está tudo bem, nós achamos que não há mal nenhum. A gente convida para o banquete, a gente flerta com eles, só que não traz edificação. Não traz edificação nenhuma. São como rochas submersas. São como nuvens vazias. São como árvores infrutíferas. Quer mais razões para entrar nessa batalha? E defender o Evangelho? E defender a igreja e o Senhor? Versículo 13, ele continua. Estes são o quê? Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. A única coisa que esses inimigos podem fazer é externar as suas sujidades. São ondas bravias, eles chegam fazendo barulho, acham que a gente se encanta. A gente olha lá no YouTube e fala, rapaz, esse cara, olha aí o mundo falando a mesma coisa que a igreja está falando.
Rapaz, vou seguir esse cara, olha as ideias dele. E a gente vai envolvido, porque são ondas bravias. Chega numa agitação danada, tocando terror, e a gente diz, esse é o cara. Só que o que ele está fazendo? É só externando sujidade. No fim das contas, o interesse é outro. O propósito é outro. E o texto continua. São estrelas errantes. Não tem paradeiro, não tem orientação, não tem norte. Ele fala uma coisa aqui, ele traz uma orientação para você aqui, você acha sensacional, daí a pouco ele está com outro. Daí a pouco ele está numa outra linha. Daí a pouco ele abraça um outro candidato. Daí a pouco ele está envolvido com outra ideologia. Daí a pouco ele pega uma outra filosofia. E aí uma hora ele está defendendo a igreja, na outra hora ele está defendendo o aborto. É assim, é errante, vai para lá, para cá, aleatório o caminho, randômico, você não sabe para onde ele vai. Não tem direção, por quê? Porque a direção não é a palavra. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas esterilidades. São desorientados. E Judas nos diz que para esses está reservada a negridão das trevas para sempre. Meus amados irmãos e irmãs, contra eles nós devemos batalhar, pois eles apresentam discursos estéreis, vazios de sentido. O argumento deles não produz nenhum tipo de edificação, não alimenta. E a razão é que são, de fato, como Judas disse anteriormente, no verso 12, são árvores duplamente mortas. Plantas em que suas raízes, elas foram desarraigadas, estão fora do solo. Eu concluo dizendo que o Senhor nos dá entendimento para nós discernirmos o nosso tempo. E nós devemos, por meio da palavra do Senhor, observar o que está acontecendo ao nosso redor e conhecermos contra quem nós devemos batalhar. Judas nos instrui aqui dizendo que os nossos inimigos são insubmissos, difamadores e estéreis. Nós devemos ter muito cuidado. Nós somos chamados a nos envolvermos em uma grande batalha. E devemos conhecer quem são os inimigos contra os quais nós devemos batalhar. Esses que entram sorrateiramente por uma brechinha que a gente deixa. Eles entram e querem dissimular. Fazer da verdade do Evangelho uma mentira. Fazer da graça do Senhor libertinagem. Dizer, não, esse Jesus que vocês pregam, ele não é soberano. Esse Deus que vocês servem não é soberano. Como é que pode esse Deus que vocês servem e dizem ser todo-poderoso permite acontecer o que está acontecendo no mundo atualmente? Pensa bem, pensa bem. E além disso, eles são insubmissos. Eles são difamadores. E são estéreis. Que o Senhor nos ajude nessa batalha, nos fortaleça, nos faça sempre estar preparados, vestidos com a armadura de Deus, para lutarmos contra as ciladas do diabo. A lutarmos contra não apenas o diabo, mas contra o mundo e contra a carne. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta manhã, pelo dia de hoje, por podermos ler a sua palavra mais uma vez. Obrigado, Pai, por essa leitura em Judas. Obrigado porque temos aprendido e suplicamos que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Para que não fiquemos apenas, ó Deus, num arrazoado teológico. É a sua palavra, Senhor, transforma vidas, corações, por isso transforme cada um de nós, Pai. Abençoe o seu povo, a sua igreja. Continue nos instruindo e nos animando para essa grande batalha. Entendendo a convocação que nos foi feita. E também, ó Deus, atentando para quem são os nossos inimigos. Ó Deus, nos dê prudência, cuidado, discernimento, para lermos o mundo ao nosso redor, com as lentes
do Evangelho da salvação. Abençoe sua igreja, nos conduza ao longo desse dia, nos prepare, Senhor, para logo mais estarmos reunidos novamente e assim adorarmos o seu santo nome. Em nome de Cristo é nossa oração. Amém, Senhor.